Nós estamos trabalhando aí no livro de Salmos, cada vez mais eu até me surpreendo. Tinha alguns salmos que eu conhecia, tem outros que eu não conhecia, e quando eu faço a primeira leitura desses salmos, eu falo, que mensagem que tem aqui, né? Aí você começa a cavocar um pouquinho, você tira uma pedra, você encontra algo bonito, tira outro, e aí fica complicado sintetizar tudo depois. Tanta coisa boa que a gente encontra nesses salmos. Nós estamos lá, passamos lá pelo salmo do bom pastor, vimos as ovelhas. No salmo 22 vimos aquela obra do Messias, né? Fantástica, o que Jesus fez por nós e por que Ele fez por nós. Então Deus o colocou sobre todas as coisas. E aí no salmo 25, né? Depois no salmo 24 nós vimos sobre as ovelhas do pastor, como que elas são. E aí no salmo 25 nós vimos Davi falando que tudo que ele precisa é de Deus, né? Então, por causa disso, no versículo 1 ele já fala: a ti, ó Deus, eu entrego a minha vida. E é um salmo que vai falar sobre a questão de memorização. Há vários salmos dentro do livro de Salmos, há vários salmos que eles são chamados de salmos acrósticos, eu ia falar apócrifos, né? São acrósticos. O que quer dizer isso? Os salmos, os versículos em hebraico, não são um pouco diferente do que a gente vê na nossa Bíblia. Eles são linhas, né? Então cada linha começa com um versículo, e cada linha então começa com uma letra do alfabeto hebraico, né? Uma coisa assim, nós temos vários desses salmos, então é uma obra de arte, alguém que parou, pensou e vai construir sem quebrar o pensamento, desenvolvendo o pensamento, tem o objetivo do que ele quer comunicar com isso. Então é o Espírito Santo com a sua criatividade, com a sua área artística, colocando isso para nós. E o Salmo 19 é algo mais incrível, o 119 é algo mais incrível ainda. A cada 8 versículos começa com a mesma letra do alfabeto hebraico. Entenderam? Então, por exemplo, do versículo 1 até o 8, todos eles começam com a letra A. E você vê a unidade, não é uma brincadeira, é algo assim perfeito. E aí você vê aqui a harmonia que esses salmos trazem para nós. Dando a ideia, sempre quando você tem um acróstico, e dá a ideia que tem um início e o fim, é memorizável, é completo, é perfeito. Então é muito legal isso. O livro de Lamentações, por exemplo, quando Jeremias escreveu ele, o primeiro capítulo tem 22 versículos, o segundo capítulo tem 22 versículos, o terceiro tem 66 versículos, o quarto tem 22 versículos e o quinto tem 22 versículos. Então é 22, 22, 66, 22, 22. 22 letras tem o alfabeto hebraico. Então Jeremias, quando escreveu Lamentações, o primeiro capítulo começa com a acróstico, de 1 até o Z do hebraico. O segundo, a mesma coisa. O terceiro, a cada 3 versículos, começa com a mesma letra. O quarto, de A a Z. E o quinto, Jeremias bagunçou. Não sei. E bem no meio do livro de Jeremias, no livro da Lamentações, está escrito assim: as misericórdias do Senhor não têm fim. Isto é, o livro de Lamentações fala de disciplina, dando a ideia de que a disciplina tem início e tem fim. Mas as misericórdias e a graça do Senhor, elas não têm fim. Elas se renovam de dia e de noite. Renovam a toda manhã. Então, quando a gente olha esses livros, a gente olha lá, lê assim e tal. E legal, gostei, é interessante. Mas quando você vai tirar uma pedrinha, e só esse fato assim de ser acróstico, puxa, por que é acróstico? O que será que ele está comunicando para a gente? Então você começa a pensar, começa a cavar, e aí, quando você começa a cavar, parece que não tem fim. Ele vai falando no seu coração, vai falando na sua mente. E tem pessoas que se dedicam quase que a vida toda a estudar alguns livros só. Essa é a beleza da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 26. E a ideia aqui é o que o justo persegue.
E o versículo 12, o último versículo, Davi vai escrever assim: os meus pés estão firmes na retidão. Parece que foi algo que ele fez e que agora ele conseguiu. Então parece que os pés deles estão firmes na retidão. Tem uma palavra em inglês, acho que vocês já ouviram, a palavra stalker. Tem até séries de filmes, eu gosto muito daqueles programas de séries CSI, Criminal Minds, né? Porque eles tratam de entender certos crimes ou certos criminosos, e muitos deles desenvolvem essa questão do stalker, que é alguém que persegue. Vocês conhecem uma amiga nossa assim, que está no nosso meio, que ela passou um problema por isso. Então até no Japão tem alguns abrigos, né, que o governo tem, quando o governo detecta algum perigo assim, então ele já coloca as pessoas sob proteção. Que é aquela pessoa que persegue, ele para de fazer tudo na sua vida e só tem um objetivo e vai. Ele esquece até de tudo, né? Porque ele quer só um objetivo, ele tem um foco, um propósito, um objetivo e vai em frente e não sossega enquanto não tem. Quando a gente pensa essa palavra stalker, é uma coisa negativa, não é? Mas será que existem coisas positivas que a gente deve agir como stalker? Será que existe coisa até na vida cristã que a gente deve perseguir? Esquecer até algumas coisas para não atrapalhar, porque você quer aquilo para você, você quer alcançar isso para você, você quer ter ou ser aquilo. Será que Deus nos deixou orientações, ordens, conselhos para a gente perceber e agir como stalker em função de algumas coisas que são necessárias, que são propósitos para nós, são objetivos de nós sermos cristãos? Davi fala aqui que os pés deles estavam sobre a rocha, sobre a retidão. O Silvio até que pregou uma mensagem num dos salmos que falava daquele problema existenciais que foi, né, Silvio? Que falava de os meus pés estão sobre a rocha, de construir a sua vida sobre a rocha. Então ali parece para alguns, é uma dica, tanto faz, olha, seria bom se você construísse a casa na rocha, e não seria muito legal você construir a casa na areia. Quando é Deus que está deixando registrar essa palavra, não é tanto a questão de opção. Nós chamamos de imperativos. E o escolher ou não trará consequências inevitáveis por causa da ordem natural da vida, mas da nossa responsabilidade com Deus trará consequências. Agora, por que em nossos dias nós como cristãos estamos sentindo assim, parece que o cristianismo já não está sendo mais levado a sério? Muitos de nós estamos assim tristes, porque algumas coisas que eram talvez alguns anos atrás, parece que eram mais vistas, e hoje, né, você defender um valor, defender uma ideia, defender uma palavra, parece que você já é totalmente contra. Por isso hoje nesse salmo nós vamos estudar quais os elementos que o justo, eu e você, o servo, aquela pessoa que é salva, quais os elementos que nós devemos perseguir nessa jornada. Será que tem na Bíblia, tem nesse salmo, algumas ideias que nós devemos então focar a nossa mente, focar a nossa ideia, focar nosso propósito, a nossa energia, os nossos recursos para perseguir? Parece que hoje eu olho para mim mesmo, de vez em quando eu tenho a vontade de fazer alguma coisa, e eu dou uma corridinha atrás, me esforço, gasto tempo, dinheiro e tal, por alguma circunstância, mas rapidamente dá uma canseirinha.
Tem tanta coisa para me distrair, para me preocupar, e isso aqui começa a dar uma dor nas pernas. Deixa para lá. Se tornou uma coisa um pouco difícil, demorou um pouquinho, tem tanta coisa para mim buscar. Então, o texto do Salmo 26, ele vai nos orientar quais elementos que eu e você devemos perseguir nessa jornada da vida até nos encontrar com Cristo. A situação é complicada nos nossos dias, né? Principalmente 2020 e 2021 parece que ficou um pouco mais complicado ainda. Por isso que quando eu olho para esse salmo, eu falo, caramba, parece que Davi escreveu lá, mas para cá. Olha só o que Rui Barbosa, né, os brasileiros sabem quem foi, ele era uma mistura de poeta, de filósofo, de político, há mais ou menos mais de 100 anos atrás. Olha só o que ele escreveu, ele olhando para a sociedade dele, olhando para o coração do homem, olhando para a política, olhando para a sociedade, olhando para o comércio, olhando para o governo, olhando para os países. Olha só o que ele falou: de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar seus poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Entenderam? Diante da gente ver o que ele fala, que a desonra, a injustiça, os poderes nas mãos maus, os maus exercendo poder e sendo injusto. Então, juízes, advogados, promotores, política, os maus que estão ocupando essas funções. Então, de tanto ver isso, de tanto ver a injustiça, o homem chega a desanimar-se. Para que eu vou atrás de virtudes? Por que eu vou atrás da honra? Por que eu vou atrás da justiça? Por que eu vou querer ocupar algum cargo de liderança, de poder, no sentido assim de ser um juiz, ser um advogado? Está tudo na mão dos maus. E aí a gente desanimamos da virtude, rimos da honra. Quando alguém tem alguma honra, a gente ri, o homem ri. E aí acabamos ter vergonha de ser honesto. Você não está sentindo isso? Que parece que a gente tem que ter. Se você é honesto, você tem que não pode falar muito. Há 100 anos atrás, Rui Barbosa escreveu isso. O que será que a gente está vendo? Será que piorou ou melhorou? Piorou, né? Vamos lá com Davi então, ver o que ele fala que ele tem que perseguir e o que vale a pena. Vamos lá, versículo 1 e versículo 2. Davi está num ambiente, num momento em que parecia que Deus estava disciplinando o povo, a nação de Israel. Aquela nação escolhida para ser uma nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes para os outros povos. Era uma nação eleita, escolhida, com propósito, com a missão. E essa nação, desde os mais ricos aos mais pobres, estavam assim, diante da disciplina de Deus, porque não atendiam à vontade de Deus. Então, todo mundo estava sentindo que havia uma opressão divina sobre eles. A falta de alegria, as coisas não davam certo, e principalmente na aliança mosaica, estava muito relacionado isso. A obediência trazia alegria, prosperidade e harmonia. A desobediência ia trazer confusão, trazer problemas. Então, quando tudo estava bem, tranquilo. Mas agora o povo sentia esse peso. E estavam percebendo que o problema é que havia coisas erradas. Então, o que fazer?
que o povo normalmente faz quando está com dificuldades, quando as coisas não estão dando certo, quando a economia não vai bem, há problemas na sociedade, violência, corrupção? O que naturalmente se faz? O que vocês acham? Mas diga aí. Começa a vacilar. Hã? Começa a vacilar no caminho. Não, sim, eles já estão vacilando, mas eles estavam vendo esse negócio parece estar meio incomodando e será que é Deus que está disciplinando ou não? O negócio está meio desconfortável, não está dando certo. A nação não está dando certo, a coisa não está andando, a engrenagem não está funcionando, está raspando. Né? Você vai trocar a marca, é tudo automático aqui, né? Mas você lembra assim? A coisa não está. Então, naturalmente, o povo, tanto a cúpula política, a cúpula da liderança da nação, como todas as áreas da sociedade, naturalmente, o que eles faziam? Isso, depois que eu falar, eu não sei se a reação de vocês vai ser a mesma que eu tive. Naturalmente se culpa o líder. É o chamado bode expiatório. Nós estamos dizendo isso é por causa do rei Davi. Então aí você acha que o Davi não podia falar nada, que já tinha uma narrativa, então pegava palavras pela metade, frases pela metade, ele é o culpado, ele que não sabe fazer isso. Não sei se vocês estão percebendo alguma coisa similar nos países hoje em dia. Porque o povo todas as nações estão incomodadas, somente com essa questão dessa pandemia. Hã? Da China, né? Do Trump, do Bolsonaro, do Dória. Eles, em algum momento, talvez tiveram atitudes erradas, não sabem, não adequadas, da OMS. A ideia é esse desconforto que traz aqui, em vez do homem se render a Deus e pedir por misericórdia e acertar as coisas com Deus, não. Ele chuta o balde e culpa alguém. Vai atrás de um bode expiatório. Então Davi estava sentindo isso. Aquelas pessoas que eram amigas dele, agora estavam contra eles. A sociedade estava contra eles. Os maus, os violentos agora queriam jogar sobre Davi a responsabilidade de como eles estavam vivendo como nação. Então é por causa disso que Davi já começa no versículo 1 dizendo: faze-me justiça, Senhor. Então, diante desse problema, em vez de ele falar um palavrão, dar uma entrevista descabida, ele vai orar para Deus. Ou colocar mais soldados na rua, não, ele vai orar para Deus. E ele clama a Deus: Deus, faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Então o que estava acontecendo era difamações, calúnias, fofocas, injúrias, tudo por causa daquele sentimento que eles estavam tendo de que estavam sendo disciplinados por Deus. Isso é uma coisa que acontece muitas vezes, né? Quando você vai trabalhar com alguém que você quer ajudar alguém, ou quer confrontar, quer tirar a pessoa daquele lugar e quer apontar que ela estava errada, normalmente vai voltar contra você. Jesus falou alguma coisa nesse sentido, né? Não atire pérolas aos porcos, né? Não atire pérolas aos cães, eles se voltam contra você. Então, ensina ao sábio que ele te amará. Repreende o sábio que ele te amará. Agora, se você repreende ou tenta ajudar alguém, melhorar a vida dele, mas aquilo, você vai ter problemas. E você vai assumir muitas das vezes a culpa. Para quê? Para a pessoa sair e você ser o grande culpado. E Davi está percebendo isso. Então ele não vai fazer um discurso, não vai tentar se defender. Ele chega para Deus: Deus, eu tenho vivido com integridade. O que é integridade? Integridade é quando não falta nenhum pedaço. É quando as suas palavras, as suas ações, as suas crenças combinam. Porque algumas vezes eu posso falar uma palavra,
mas as minhas ações não têm nada a ver. Eu falo um discurso muito bonito, mas no dia a dia, depois eu estou me comportando totalmente diferente. Eu até posso afirmar que eu creio nisso, esses são os meus valores, meus princípios, mas no dia a dia, na minha ação, né, com Rosana, com meus filhos, com qualquer outra pessoa, não bate. Tiago, o irmão de Jesus, ele escreveu aquele livro de forma muito séria. Ele falou assim: você crê em Deus? Muito bem, olha, Tiago também crê. Mostra-me a sua fé com as tuas obras. Porque é uma evidência natural. As ações, elas mostram a nossa crença. Agora, por um certo tempo, nós conseguimos segurar as pontas. Mas quando vem uma certa pressão, não tem jeito, nós não conseguimos, em algum momento nós vamos expor. Não é que a situação criou isso em nós, criou o mal em nós, criou a incoerência em nós. O mal já estava lá, a incoerência já estava no coração. Simplesmente a situação desconfortável fez com que eu perdesse o controle. E aqui Davi está lutando com isso, ele está perseguindo isso. Então, em primeiro lugar, ele mostra que todo servo de Deus deve buscar a integridade, fazer com que essas três áreas, a palavras, ações e crença, sejam coerentes. É a ideia dessa flechinha que mostra esse triângulozinho no final. Quando não falta isso, quando não falta essa conexão. Senão o que nós chamamos, o que Davi vai falar depois, como se fosse uma coisa de hipocrisia. Por que ele conseguia então buscar a integridade? Porque ele fala: tenho confiado no Senhor sem escorregar, sem vacilar. Confiar aqui não é: ah, Deus, olha, eu confio que o Senhor vai vir, tudo bem. Não tem muito a ver isso. Confiar no Senhor é olhar, por exemplo, quando Deus fala lá em Provérbios como que a gente deve tratar a nossa língua, a nossa fé, a nossa esperança, as nossas finanças. E aí você confia, você pratica aquilo, porque você sabe que Deus sabe o que está falando. Então confiar é colocar em prática aquilo que Deus deseja para mim. Eu acho que vocês algumas vezes já deu algum palpite de acordo exatamente das escrituras para alguém, um colega de trabalho. E a pessoa riu da sua cara. Você é um atrasado. Você é um babão, é um gagá, é um intolerante, é um preconceituoso. Mas simplesmente você está demonstrando que você confia na palavra de Deus. Se é Deus que falou, assim que deve ser. Deus não está querendo simplesmente estragar o meu prazer. E, gente, como isso tem mudado. Até pastores sérios, lideranças sérias, igrejas sérias, têm mudado para adaptar-se e abandonando, não confiando mais que a palavra de Deus é a palavra de Deus, é aquilo que Ele quer para nós. Então vamos buscar uma nova releitura da palavra de Deus. E Davi fala: eu tenho integridade, eu persigo a integridade, porque eu confio no Senhor. Nós vemos uma sociedade hoje que ela não quer confiar em mais nada. Não quer confiar, não quer ter crenças mais. O que importa é o momento, é aquilo que eu posso levar de vantagem, a alegria, o prazer, e é isso que é importante. Davi fala que nós, como servos de Deus, devemos buscar essa integridade. Por isso, Davi faz 3 perguntas aqui que eu não tenho coragem de fazer. Ele fala: sonda-me, Senhor. Faz um raio-x da minha vida. Mas o raio-x ainda não detectou tudo. Então faz o seguinte: faz uma ressonância magnética. Não é isso que acontece? Você vai no médico, está com uma dor, o médico fala: vamos fazer um raio-x. Você fez. Daí o médico: não tem nada, mas está a dor é intensa, né? Então vamos fazer uma ressonância. Porque se o raio-x detectar, já está o tratamento ali. Agora, se não apareceu nada, vamos fazer uma ressonância, que é um exame mais detalhado. Por isso que ele fala: prova-me.
E em terceiro lugar, ele fala assim: examina o meu coração e minha mente, o Senhor vai ver que tem integridade. Agora, o examinar aqui é a palavra de purificar a prata. Tem um negocinho assim de metal, tem um copinho, que você coloca a prata toda suja ali e você taca no fogo. Então, de repente, toda a impureza vem para cima. E aí o ourives que está trabalhando com metal, ele pega, ele retira aquela parte de cima e joga fora, que é a impureza, que é a sujeira. O que Davi está falando aqui, ele está falando para Deus: Deus, me coloca no cadinho é esse copinho, e bota fogo embaixo. Para que, se tiver sujeira, ela venha à tona, e aí o Senhor possa retirar. Mas eu confio, porque eu tenho obedecido ao Senhor, eu tenho dirigido os meus passos segundo a tua vontade. Eu confio que se o Senhor fizer isso, pode até ser, mas eu tenho buscado a integridade. Eu persigo a integridade na minha vida. Então eles estão me acusando, estão me culpando, mas eu sou livre. E faz isso, Deus. Se o Senhor encontrar sujeira, remove. Faz o raio-x, faz a ressonância e depois faz o processo de purificação. Porque eu persigo a integridade. Como algumas vezes a gente reclama: Deus, mas por que o Senhor está permitindo que isso aconteça na minha vida? Batemos o dedo de risco e culpamos, mas algumas vezes ainda é o raio-x. Davi não se contenta com o raio-x, ele quer a ressonância, e não se contenta com a ressonância, ele quer que Deus trabalhe como ourives na sua vida, que se tiver alguma pureza, Deus possa tirar, porque ele quer buscar, ele persegue ter uma vida íntegra. Em segundo lugar, versículo 3, Davi perseguia viver a verdade. É um negócio tão estranho isso, parece que a mentira se tornou algo necessário, parece que ele não consegue viver mais com a mentira, sem a mentira. Parece que a mentira é um recurso para solucionar vários problemas. Davi, ele mostra que eu persigo a verdade, eu quero viver a verdade em toda a minha vida. Olha o que ele fala: pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente eu persigo, eu sigo a verdade. Ele queria viver uma vida de verdade. Nos nossos dias, por causa da questão do marketing, do perfil, daquilo que você pode criar e ser valorizado pelas pessoas, então nós vivemos uma sociedade cosmética. Eu gosto de ver mulheres usando bem os cosméticos, mas tem algumas vezes assim que eu vejo alguns vídeos aqui de moças do Japão, da Coreia, que tem muito cosmético. Caramba, que maravilha que elas fazem. É algo assim, olha, é um grande milagre. Porque está falsificando uma realidade. A imagem aqui é até mais ou menos isso, né? Aquele peixinho Nemo ali, se alguém vê ele no mar, vai pensar que é um grande tubarão. E quando a gente não busca, não persegue a verdade, quando a gente entra no cadinho, vai vir à tona. Então nós vemos a nossa sociedade se assustando com muitas celebridades, com muitas personalidades. Eu tenho lido de vez em quando algumas notícias sobre esse último programa de confinamento de uma rede do Brasil. Como as pessoas, os fãs, isso é ter uma empresa para produzir a imagem de uma pessoa, e essa pessoa tinha seguidores, tinha patrocinadores, tinha uma carreira, então é como ela deve se vestir, o óculos, as coisas, então é tudo uma produção. E aí ela foi para um confinamento. Em poucos dias ela perdeu 5 milhões de patrocinadores,
Porque tomaram um choque. É ela que a gente segue, é ele que a gente segue. Então tudo hoje é artificial. E Davi falou: eu não quero viver uma vida artificial. Eu não quero esconder nada, eu quero ter tudo às claras. Eu quero buscar a verdade. Por que ele quer buscar a verdade? Por que ele é incentivado a perseguir a verdade? Porque o amor de Deus estava constantemente diante dele. O amor de Deus fez com que Davi conhecesse quem ele é realmente, quem Deus é. O amor de Deus, Davi não sabia, ele é o maior profeta a respeito de Jesus, ele já tinha escrito o Salmo 22, que falava do Messias, mas o amor de Deus é revelado em Jesus lá na cruz. A maior atuação de Deus em enviar seu Filho foi nos revelar. O apóstolo João escreve que a luz veio a este mundo, mas o mundo amou mais as trevas. Porque é nas trevas que a gente pode criar efeitos, imagens. A luz não, a luz incomoda. Então Davi, quando ele entendeu que o amor de Deus era expor para ele mesmo quem realmente ele é, e a misericórdia de Deus e a graça de Deus pode o salvar, pode o libertar daquilo que é falso, daquilo que é engano, daquilo que é ilusão, por isso ele quer seguir a verdade. Ele foi liberto da falsidade, do engano, de coisas inúteis. Agora ele só quer perseguir a verdade. Versículo 4. Davi então fala: porque ele persegue a integridade, persegue a verdade, ele quer perseguir bons relacionamentos. Ele não quer ter comunhão com aquilo que não tem nada a ver com Deus. Olha o que ele escreve: não me associo com homens falsos. Voltando àquilo que ele está falando aqui. É grupo de pessoas que querem produzir uma imagem a respeito de si. Ser somente uma casca e não ter caráter. Ter carisma, né? São atraentes, são empolgantes, mas quando você pega, a casca é muito fina e você chega lá, não tem caráter mais. Não sobrevive a um teste de capim. Então Davi fala: eu não quero isso, eu não tenho nada a ver com isso, então eu não tenho comunhão, eu não me associo, eu não tenho conluio. E eram essas pessoas que participavam da mesa de Davi, que participavam, mas daqui a pouco, por causa dessa sensação de disciplina de Deus, se rebelaram. Davi quebrou a casca. Eu não quero ter parte com esse grupo de pessoas que uma hora é assim, noutra hora é outra coisa. Ele fala: não ando com hipócritas. O que é hipócrita para você? O que é hipócrita? É uma coisa ruim ou boa? Hã? Na época de Jesus era uma coisa legal. Na época dos gregos. Um tal de Hipócrates, ele desenvolveu artes cênicas. O nosso famoso teatro. Então, ele desenvolveu técnicas, instruções, dicas, a formação. Então, a pessoa entrava na escola dele para aprender como representar, como assumir um perfil de um certo personagem e diante das pessoas, ali, naquele terror, naquela pressão pública, conseguir ser firme e convencer as pessoas de que ele era um personagem. Eu fico muito admirado, né? O Piratas do Caribe, aquele cara, como que ele consegue? Parece que tem hora quando você vê o artista, fala: não, o artista não é, ele não tem graça, é o cara. Você acaba confundindo o personagem. Teve uma mulher, eu nem sei o nome, só sei o personagem dela no Brasil, Odete Reutemann. Quem? Aninha? Pensei que era só eu dessa época. Eu não me lembro direito como que era a novela, só que ficou famosa isso.
mas parece que ela era tão má, né? Ela representava até o rosto, toda a fisionomia, todas as ações, a palavra, e era um doce de mulher, parece. Mas ela conseguiu encarnar aquele personagem que ela não podia mais sair na rua. Que as pessoas deixaram a ficção e absorveram aquilo como se fosse uma realidade por causa da qualidade do trabalho dela. E eu não conheço, nem me lembro o nome dela, só me lembro o personagem. No final, no meio, quase no final da novela, ela é morta. Então a pergunta que ficou é: quem matou Odete Roitman? E chegou ao ponto, depois de uns dias, as pessoas verem ela no supermercado: você não morreu? Por causa da qualidade. Então Hipócrates, ele desenvolveu uma escola para artistas. Então aquelas pessoas que lá no palco são uma, mas fora é outra pessoa totalmente diferente. E é interessante, é mais fácil você representar algo mal do que algo bom. Eu não sei por que isso. Artista, o Coringa, né? O último Coringa, né? O pessoal ficou assustador, porque os psicólogos sabem exatamente os trejeitos que ele representou e como ele foi bom. E tem alguns artistas que piram quando fazem por muito tempo um certo personagem, porque parece que aquele personagem começa a tomar conta da pessoa. E o que Davi está falando, eu não ando com hipócritas. Porque hipócrita é aquele que consegue representar, e você se convence tanto daquela casca, daquela imagem, que para você é aquilo mesmo. E você pode passar a vida toda crendo dessa forma. Ou de repente, por uma tragédia, se descobre quem realmente era a pessoa. É aquilo que o senhor falou, né? Na frente e atrás. Davi fala: eu não quero ter associação com essas pessoas, não ando. Quando eu descubro, eu caio fora. E ele fala, olha só o que Davi fala, parece como que crente, o salvo, pode usar essa palavra. Olha o que ele fala: detesto. O crente, o salvo deve ter ódio, deve ter detestar alguma coisa. Tem algumas coisas que Deus até nos ordena para que a gente deteste, que a gente sinta nojo. E também fala: eu detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com aqueles que não têm piedade. É aqueles que o linguajar, o pensamento é só maligno, não tem empatia, não está preocupado com essas pessoas, só quer aproveitar. Então Davi está falando: eu persigo bons amigos. Praticamente esse texto aqui está referindo àquilo que Davi falou no Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém. Não anda, não se detém, não se assenta na roda dos pecadores. É o que ele está falando aqui. Então, nós como crentes devemos ter muito critério e cuidado com quem a gente se associa, com quem a gente anda, com quem a gente se ajunta. Davi está buscando a integridade, a verdade, e agora ele faz do relacionamento. Essas três perseguições de Davi estão com relação à convivência com pessoas. Vamos ver agora com relação à convivência dele com Deus. Versículo 6. Olha o que Davi fala: eu lavo as mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Então Davi perseguia a integridade, a verdade e bons amigos. Agora ele persegue a adoração genuína, a adoração verdadeira. Hoje existe uma indústria de adoradores, com luzes, palco, e o pessoal faz a mesma cantilena em todos os lugares e faz multidões chorarem. Mas o que Davi fala? Ele fala que antes de se aproximar a Deus, ele chega diante de Deus com mãos limpas, ele se lava, ele se purifica. Ele entende quem Deus é.
ele tem temor a Deus. Hoje isso você não vê. Tem uma bispa, né? Não existe nem bispa na Bíblia, mas há muito tempo atrás perguntaram para ela: o que é Deus? É um calorzinho aqui no meu estômago, bem gostosinho. Aonde está isso? Então perdeu-se a reverência e o temor da grandeza, da santidade, da magnitude e de que nós somos um verme, igual o Salmo 22 falou. E aí Davi fala: quando eu me aproximo do Senhor, eu me lavo, eu me purifico, eu entendo o meu estado de pecador. E ele fala assim: e do teu altar, Senhor, me aproximo. O altar ali que mostra a santidade, que sem a expiação, sem derramamento de sangue, eu não posso ter acesso. Então hoje, Davi sabia que naquela época ele precisava ter acesso com fé, não somente pelo ritual do derramamento de sangue. Hoje nós sabemos que o sangue já foi derramado. Então eu não chego dentro: oi Deus, e daí, paizão, como é que está? Não. Tem que ter uma reverência, tem que ter uma intimidade, mas tem que ter uma reverência e uma certeza de que eu só tenho esse acesso por causa da graça e da misericórdia de Jesus. E ele fala: do teu altar, Senhor, me aproximo. Como? Cantando hinos de gratidão e falando de todas as suas maravilhas. Espera aí, como assim? Quantas pessoas, nossos amigos, estão perdendo a vida e eu me aproximo do Senhor cantando hinos de gratidão e falando do teu amor? A Ana pode fazer isso depois de perder o seu irmão? Nós ainda no Japão estamos, certo controle, certa tranquilidade. Mas como que eu posso me aproximar cantando hinos de gratidão e falando de todas as maravilhas? É porque quando eu me aproximo do altar. Uma das coisas que no seminário, quando eu ajudava o Davi Merck, acho que vocês conheceram, o Davi Merck dava aula sobre pregação, didática, assim, e os alunos davam um palpite, falavam isso, falavam aquilo, tal. E aí a gente tinha testes, ele tinha que pregar. Então os caras estavam sentados, mas na hora que eles vinham para frente e viam de frente a pessoa, eles tinham uma nova visão, eles tremiam. Teve um rapaz que jogava futebol no Ituano. Na primeira mensagem dele, ele desmaiou. Primeiro estava diante de aluno, diante de professor, e era uma tensão muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto nós estamos somente olhando de longe, olhando as cabeças das pessoas, olhando lá de longe tudo que está acontecendo, nós vemos um Deus sentado em um lugar alto, santíssimo, intocável, transcendente, e a gente vê toda aquela problemática, a gente tem a tendência: esse Deus aí, nós estamos a abusar de Deus. Mas quando eu me aproximo do altar e eu olho desse lado para cá, eu percebo como Deus está agindo. O que Davi está falando aqui, eu consigo cantar hinos de gratidão e falar de todas as suas maravilhas quando eu chego perto do Senhor e olho para o que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor fez na minha vida e está fazendo no mundo. E eu percebo que são maravilhas. Agora, quando eu estou longe, eu não consigo ver isso. Então Davi fala que ele percebe ter essa adoração, dele poder ter a visão que Deus tem. Por isso que o homem está tão longe, então ele começa a celebrar a ele mesmo. Ele começa a fazer músicas ou ministérios de adoração que possam enriquecer o próprio bolso e possam atrair multidões e aplaudir a celebridade, porque estão longe do altar. Agora, quando nós chegamos perto do altar e temos essa visão da palavra de Deus, nós enxergamos o que Deus está fazendo. Como algumas vezes ainda não entendemos, ainda não conseguimos concatenar o que isso com isso, para onde vai dar esse caminho de Deus.
mas eu percebo que Deus está firme, está tranquilo, está soberano. E Ele simplesmente olha para nós e fala: confia, fica tranquilo. Então aí eu consigo cantar hinos de gratidão e falar de todas as maravilhas dele, porque no passado foi assim. Quando eu estou longe, eu vou condenar as ações de Deus no passado. Eu não vou enxergar como ações maravilhosas. Versículo 8. Além da adoração, Davi persegue a adoração, né, lá com Deus, ele persegue a devoção. Olha o que ele escreve no versículo 8. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. O desejo de Davi é: eu quero ter uma devoção, eu quero servir ao Senhor, eu quero estar lá no lugar onde a tua glória é manifesta. Quando Deus chamou a nação de Israel, a primeira coisa que ele falou é: vocês terão um lugar de oração, não adorem em outro lugar, a não ser nisso aí. E tinha todos as ações que deveriam ser feitas, como deveria ser montado o tabernáculo, os objetos do tabernáculo, como que deveria sacrificar os animais, porque tudo aquilo apontava para Cristo, apontava para o homem e a sua necessidade, apontava para o Deus soberano, santo, e apontava para o caminho da redenção. Não era uma opção do homem criar e inventar coisas. Então Davi ele fala assim: eu persigo a devoção de forma que aquela devoção que seja aceita por Deus. Por isso que ele fala: eu amo, eu persigo. Tudo aquilo que a gente ama, a gente persegue, a gente quer ter, a gente quer ser. Então é isso que Davi está falando: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação. Com a nação de Israel, foi o tabernáculo, daí Salomão construiu o templo, ali estava a glória. Mas depois que eles foram para o cativeiro, a glória do Senhor saiu. E novamente, depois de 400 e poucos anos, a glória apareceu no deserto para João Batista batizar. E aí no livro de Atos, em Atos 2, essa glória desceu e formou a igreja. E olha, é um negócio que não dá para explicar. Mas o fato de nós estarmos juntos aqui como igreja é a glória do Senhor. O Espírito Santo está em cada um de nós. Temos que ter uma devoção individual. Nossa responsabilidade é individual. Mas nós, individualmente, não somos igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Temos uma responsabilidade pessoal. Mas esse ajuntamento, né, que tem hora que a gente parece que é uma canseira, assim, parece que bater no irmão, fazer. É um negócio que Deus gosta disso, não dá para entender. Por que Deus junta pessoas tão diferentes? Só os discípulos de Jesus, só olhar. E ali não foram Jesus passando e eles chegaram: posso te seguir? Não, era Jesus mesmo. Vem e segue. Foi ele que escolheu com o próprio dedo dele. Então ele errou? Não, é porque ele se diverte com isso. A sua glória está nisso. A sua glória está em formar uma igreja que demonstre realmente universal, total, é o grupo total dos salvos, de todas as raças, tribo, língua e nação. Que é mais coisa diferente, mais esquisita? Raça, tribo, língua e nação? Além das personalidades diferentes, e Deus não muda a nossa personalidade, Ele muda o nosso caráter, Ele qualifica o nosso caráter. E ainda nas igrejas locais, Deus de forma soberana junta, para que a gente se cutuque. E Davi está falando que esse ajuntamento tão esquisito é aqui que está a glória, a manifestação da glória de Deus. E Davi sabia disso. Agora, vocês estão vendo a glória de Deus naquele lugar aqui? A glória do tabernáculo era uma coluna de fogo que descia, que ficava sobre o tabernáculo à noite. E durante o dia, uma coluna de fumaça. A mesma coisa no templo de Salomão. Legal, né? E agora na igreja, nós não vemos. Algumas vezes a gente sente, percebe,
tem algumas sensações, que alguma coisa aconteceu aqui, diferente. Mas parece que não é inferior ao que era no passado. Parece que hoje não é mais fraco que no passado. Mas o que a Bíblia fala, hoje é muito mais superior do que quando era no tabernáculo, do que quando era no templo. Paulo, ele apanhou muito por dizer que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Naquela época ele estava falando, agora Deus habita na sua igreja, no ajuntamento. Que é superior. O livro de Hebreus, vários judeus se convertiam. E por se converter a Cristo, por crer em Cristo, por entender que Jesus era o Messias e a salvação era agora através da morte de Jesus, eles eram expulsos das sinagogas. Eles eram expulsos da convivência com os outros judeus. Então eles não tinham direito mais de ir até nas festas no templo, que quando chegaram lá, você é cristão, sai daqui, seu herege. Então eles foram excluídos, foram banidos, foram cancelados, foram isolados da convivência. E muitas vezes dentro de família. E aqui que a gente sabe que no Japão tem esse negócio do deserdamento. Muitos eram deserdados. Até tinham que mudar de nome. Obrigados a não seguir em frente com aquele nome da família que tinham. E aí no livro de Hebreus, muitos desses, por causa dessa situação, e agora tendo que ir para uma caverna, por uma casinha simples, um lugarzinho escondido, e a adoração, a reunião era sentar em tronco, sentar no chão, cantar uns salmos que eles conheciam, um cântico novo, comer uma coisinha ali simples, ouvir alguém ler não tinha, mas aqueles pergaminhos que eles tinham na sinagoga, agora talvez um fragmentinho que alguém anotou, ou alguém sabia de cor o texto bíblico, então falava, o outro comentava. Acabou aquela coisa magnífica que era o tabernáculo, que era o templo, as 7 festas do ano. Eles não podiam mais. Então muitos desses judeus cristãos estavam tentados a voltar ao judaísmo, a abrir mão, porque o envolvimento do judaísmo parecia que era mais consistente, era mais palpável, era mais fácil de manusear aquela religiosidade que eles tinham no judaísmo. Então alguns estavam tentados a abandonar a Cristo. O livro de Hebreus é escrito para isso, para fortalecer aqueles judeus que agora a devoção que eles tinham agora a Deus é muito mais superior do que aquela que eles deixaram. E que alguns judeus não conseguiam abrir mão, não conseguiam desapegar por causa de Cristo. E Hebreus vai falar, antes se sacrificava ano a ano, agora o sacrifício em favor de vocês foi uma vez por todas. Antes, Deus falava através de anjos dos profetas. Hoje, Deus falou para vocês através do seu próprio Filho. É diferente? É melhor? Só que as coisas parecem que não eram tão gloriosas assim. Então Davi ele fala, eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, aonde a tua glória habita. Então Deus falou que a glória dele habita no ajuntamento da igreja, daqueles que creem em Cristo hoje. Nós temos um lugar muito confortável aqui, o pastor José tem um lugar muito confortável, o pastor Raio tem um lugar confortável. A igreja Grace tem um lugar bonito. Mas se você ver a história de alguns irmãos cristãos na África, o que eles têm é 2 troncos, um tronco aqui, um tronco ali, o pregador fica aqui, e dançam, e pulam, e cantam. E a glória de Deus está lá com eles. Porque nós devemos buscar ter um lugar confortável, que a gente possa ter um conforto, que a gente possa louvar a Deus, ficar um tempo ali em comunhão. Mas o que é mais importante é que nós estamos unidos pelo vínculo da paz por causa do Espírito Santo.
É isso que Davi fala: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não é onde tem um bom jantar, não é onde tem uma boa música, é onde a tua glória habita. Então, por isso que essa última imagem, essas mãos levantadas, mãos limpas, coração contrito diante de Deus, louvando ao Senhor, unidos numa só fé. Versículo 9. Davi fala que ele tem que perseguir a eternidade. Isso daqui é a ideia do ter senso escatológico. Uma das coisas que os adolescentes mais passam, crises, e eles se deixam levar pela pressão, é porque eles não têm senso escatológico. Se um grupinho ali, né, não, mas você não vai fazer isso porque meu pai não quer, não, mas você vai, pronto, em pouco tempo já está seguindo o caminho dos amigos. Eu vi um vídeo essa semana de uma professora dando aula a alguns alunos ali, e entrou um rapaz. E ela estava com uma pasta, sabe aquelas pastas de elástico assim? E uma pasta verde. E ela perguntou para os alunos: que cor que é essa pasta aqui? Aí uma aluna falou assim: vermelho. E o cara ficou assustado, é verde. Vermelho. E você? Vermelho. E você? Vermelho. E você? Vermelho. E você? Vermelho. Aí a professora perguntou para ele: vermelho. Entendeu? Normalmente, uma mente adolescente ou um adolescente, ele sofre essa pressão externa e ele é conduzido, ele não conduz, ele é conduzido. Então, Davi está falando que nós precisamos ter um senso de escatologia. Isto é, eu posso ser pressionado, eu posso ser obrigado, eu posso ser induzido, mas eu sei que em algum momento eu vou ter que prestar contas. Lá no futuro isso vai me afetar. Então quem tem uma mente adolescente ou é um adolescente, ele só pensa no aqui e agora, ele não sabe o que poderá acontecer, porque a vida é tão linda, a vida é tão bonita. E olha o que Davi fala: não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. O cara que assassina, algumas, a não ser o psicopata, o sociopata, mas algumas vezes a pessoa que assassina, depois que aconteceu a morte, você vai descobrir: o cara é tão bom, tão útil para a sociedade, mas num momento ali de pressão, de alguma coisa que ele perdeu, alguma coisa que ele queria tanto, ele vai e destrói até aquilo que ele dizia amar. Porque não tinha um senso de futuro. Quando a nossa sociedade perde o senso escatológico, isto é, que um dia nós temos que prestar contas para alguém, a sociedade vive um caos. Não tem limites mais. E olha o que Davi fala: não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam os planos perversos, praticam suborno abertamente. Sabe o que é suborno? Quer um exemplo? Precisa? Corrupção. Já viram um caso assim? E é interessante, no Brasil, a corrupção estava tão desenfreada que houve chamamos lá de Lava Jato, e depois de um ano de Lava Jato, ainda o pessoal estava continuando a praticar as mesmas coisas que a Lava Jato estava aprendendo. A pessoa via até as consequências da vida de outras pessoas, a tragédia, a destruição que trouxe aquelas escolhas, o suborno, e ainda continuava. Por quê? Não tinha nada de senso de escatologia, não tinha uma visão de eternidade, uma visão de futuro. E aí Davi fala no versículo 11: mas eu vivo com integridade. Novamente ele vai chupar
aquela primeira palavra para fazer aqui. Mas eu vivo com integridade, livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia, bendirei o Senhor. Davi fala que ele vive em integridade, não tem nada faltando, então ele não precisa agir com suborno, ele não tem comunhão com os homens falsos, assassinos. E ele fala que essa integridade que ele alcançou, porque quando a gente vê essas palavras de Davi, não deu ideia para você de que você está parecendo em ver um Davi soberbo, arrogante? Não deu essa ideia? Como que alguém pode dizer isso? Como que alguém pode sonda-me, examina-me, verifica, coloca no cadinho, né? Mas Davi mostra o segredo aqui. Ele fala, mas eu vivo com integridade. Por quê? Porque o Senhor, eu dependo da tua misericórdia. É o Senhor que muda a minha vida. Por isso que a gente acha uma coisa muito estranha no Novo Testamento. Quando Paulo escreve a igreja de 1 Coríntios, não tem uma outra igreja mais complicada, imoral, tudo que você puder achar de defeito no ser humano, tem essas pessoas lá dentro dessa igreja. Teve tudo. Ainda Paulo fala assim, mas Deus os lavaste, Deus os purificaste. Era uma igreja que perseguia Paulo, que insultava, difamava, fazia de tudo contra Paulo. Sabe quando Paulo escreve para eles, ele fala uma saudação, sabe como Paulo chama eles? Como você chamaria? Mas sabe como Paulo chama? Chama eles de santos. Santos em Cristo. Então, quando vemos esse texto aqui de Davi, parece que ele é um arrogante, parece que ele é um metido, parece que é um cara que está se arrogando. Não, Davi fala, eu sou livre, eu estou livre da maldade, da condenação, e não está faltando nada em mim por causa da tua misericórdia, por causa da obra que o Senhor fez em mim. E ele fala, então, por causa disso, os meus pés estão firmes na retidão. Quem que é a retidão? Quem é o único que vive todos esses valores aqui que Davi fala? O próprio Jesus. Ele é o único. Então, o que Davi fala, eu não estou firme na minha retidão, eu estou firme na retidão, em algo que é reto, algo que é verdadeiro, algo que é puro. Então, eu estou firme lá. Então, o Senhor trabalhando na minha vida, o Senhor conquistou. E aí ele fala o seguinte, na grande assembleia bendirei o Senhor. O que tem a ver esse versículo? Você lembra que eu falei que aquela sensação de opressão, de problemas que eles tinham, eles buscavam na sociedade de Davi ali, os falsos, os hipócritas, eles estavam vivendo, eram assassinos, corruptos, e aí por estarem vivendo aquele incômodo de que Deus estava pressionando eles, então eles buscaram jogar a culpa em quem? Em Davi. E aí Davi fala aqui, na grande assembleia bendirei ao Senhor. O que Davi está falando? Eu não tenho medo. Eu não tenho temor dos homens. Porque se estavam julgando Davi, o que Davi devia fazer? Fugir ou se esconder. E ele fala, não, por causa que eu estou firme na retidão, eu não tenho medo dos homens. Eu vou no meio do povo. Eu vou no meio do povo que adora a Deus. Vou adorar junto com eles. Não tenho medo, não tenho temor. Então, o que as pessoas queriam era oprimir Davi de tal jeito, para que ele se comportasse de um jeito que realmente demonstrasse que ele era o grande culpado. Então, nós estamos passando por tudo isso aqui por causa da culpa do rei. Daí ele fala assim, sonda, meu Deus, verifica o meu coração, minha mente, e eu vou no meio do povo, vou adorar o Senhor. Eu não vou abandonar a minha devoção, a minha adoração, porque a tua misericórdia me faz tão bem. Então, na grande assembleia, eu vou bendizer ao Senhor. O que nós vimos hoje, então, para nós perseguirmos
Devemos perseguir a integridade, a verdade, bons amigos. Isso é muito difícil, porque Davi fala que eles são falsos, eles são hipócritas, então é difícil ter esse senso, essa esperteza de saber quais as pessoas que estão nos empurrando para baixo, para longe de Deus. Devo buscar perseguir a adoração verdadeira, pura, devo buscar a devoção e devo buscar um senso de eternidade, de escatologia. É interessante que essa ideia de perseguir, ter uma dedicação, é algo que o Novo Testamento também nos incentiva. Veja que Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 fala: olha o que Paulo está falando aqui para os Filipenses: eu concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me das coisas do passado e olhando para as que estão diante de mim, prossigo ou persigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo. Então, aquele senso de escatologia: eu esqueço das coisas para trás, uma coisa faço e vou lá para frente, porque é lá na frente que tudo vai ter um fim, e lá que eu vou prestar contas. Hebreus, voltando ao livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, metade do primeiro e primeira metade do segundo, fala assim, o autor de Hebreus fala desse jeito para aqueles irmãos que estavam querendo voltar ao judaísmo: corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós, mantenhamos o olhar firme em Jesus, porque Ele é o nosso exemplo para um relacionamento com Deus. O que Ele é? Ele é o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Ele é o campeão, é aquele que lutou por nós, conquistou a batalha no nosso lugar, e agora nós temos uma grande nuvem de testemunha nos incentivando: vai lá, olha para Jesus, você vai chegar lá. Então, para nós não olharmos, então a ideia de perseguir esse alvo. Só para nós concluirmos aqui, no dia a dia: na hora da crise, vamos colocar para fora o que somos, aquilo que estamos perseguindo. Então, por um certo tempo, ele pode até enganar muitos, mas não por todo o tempo. Então, na hora da crise, na hora que somos apertados, na hora que o fogo vem, então aí a gente vai colocar para fora, não que aquele momento criou, não, vamos colocar para fora aquilo que realmente nós somos no dia a dia. O mal está aqui dentro, tem muito mal aqui dentro. E nós estamos vivendo na nossa cidade, nos nossos dias da história, uma crise que quase de forma global nunca se teve. Nós esperamos que isso não se prolongue por muito tempo, que haja solução. E a igreja tem uma bendita promessa de não entrar numa futura crise, que será global também, mas para testar o mundo. E os homens vão se afastar de Deus, vão lutar contra Deus e vão perseguir tudo aquilo que está relacionado com Deus. Nós vamos ser tirados daqui para não vivermos esse momento. Ainda é. É a graça e misericórdia de Deus. Terminando. O justo, o servo, o salvo, não tem nada escondido de Deus. Não tem comunhão com o mundo e não tem medo de nada, porque teme a Deus. É a Deus que ele vai prestar conta. Ele não tem medo de nada. Então persiga esses valores. Persiga a integridade, a verdade, a devoção, a eternidade e a adoração. Que Deus nos abençoe.